Os genes de supressão tumoral. Genes de supressão tumoral são aqueles que impedem a formação de um tumor, de um câncer. Produzem proteínas que inibem a formação do tumor pela regulação da atividade mitótica. Lembre que o tumor, o câncer, é uma desordem do processo de divisão celular, ou seja, a atividade celular das células cancerosas é constante. A divisão, a mitose, é muito rápida e aí então o tumor está formado, proporcionando controle inibitório do ciclo celular, ou seja, esses genes supressores produzem proteínas que acabam inibindo a atividade exacerbada da mitose, fazendo um controle da proliferação das células tumorais. Ocorre proliferação tumoral quando esses controles inibitórios são desregulados pela mutação. Então, se esses genes sofrerem mutação, as proteínas mutantes não conseguem fazer o controle desse ciclo celular, as mitoses vão ficar exacerbadas e então o câncer vai aparecer. Os principais genes supressores de tumor relacionados ao câncer coloretal são os genes APC e o gene P53. O controle inibitório do ciclo celular promovido pelos genes APC e P53 seria perdido caso houvesse uma mutação gênica do tipo. Seria importante nesse item você lembrar que existem mutações que podem afetar diferentemente as proteínas codificadas pelo gene. Por exemplo, uma mutação silenciosa seria uma mutação sem alterações. Ou seja, aquela mutação seria corrigida pelas enzimas e ela seria então silenciosa, ou seja, sem alterações na proteína formada. Existem mutações que são chamadas de mutações de perda do sentido. Essas mutações de perda do sentido estão relacionadas com a troca de determinado aminoácido. Então, se houver uma troca de aminoácido, a proteína pode perder a sua função e esse controle inibitório do ciclo celular, da formação de tumores, pode ser perdido. E há ainda uma outra possibilidade, que é a mutação sem sentido. Na mutação sem sentido, aparece um códon stop precoce, ou seja, a proteína deixa de ser produzida a partir dali, interrompe a síntese proteica porque um stop precoce aparece. Então, mutações silenciosas, mutações com perda do sentido e mutações sem sentido. Então, voltando na pergunta, o controle inibitório do ciclo celular promovido pelos genes seria perdido caso houvesse uma mutação gênica de que tipo? Letra A, perda de uma única base nitrogenada, modificando o código genético. Observe que o código genético não é modificado quando há alteração de uma base nitrogenada. O código genético é uma tabela que mostra a sequência de aminoácidos que vai entrar na proteína de acordo com as bases nitrogenadas. O código genético é universal. Na letra B, troca única de base nitrogenada mantendo a estrutura primária da proteína. Uma troca única de base nitrogenada poderia trocar o aminoácido, ou seja, seria uma mutação de perda de sentido. E não manteria a estrutura primária da proteína, que é a sequência de aminoácidos pelas ligações peptídicas. Na letra C, sem sentido, causando a interrupção precoce da tradução das proteínas. Lembre que uma mutação sem sentido traz um stop precoce. Isso poderia, então, interferir na proteína formada por esses genes. Na letra D, silenciosa, passando despercebida pelos mecanismos de reparo do DNA. Se a mutação é silenciosa, não haverá alteração. Com isso, a proteína formada continua coordenando todo o ciclo celular, ou seja, não haverá formação do tumor. Na letra E, com perda de sentido. Lembre que a mutação com perda de sentido troca o aminoácido, invertendo o sentido da leitura do RNA mensageiro. Não é esse o objetivo. A mutação com perda de sentido apenas troca
o aminoácido na cadeia polipeptídica e não inverte o seu sentido. Então a resposta realmente é a letra